Amados, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor para alimentar nossas almas, para juntos crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento. E hoje, nessa noite, gostaria que você, que tem a sua Bíblia, abra ela em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Gostaria hoje de tratar de algo muito importante para nós, para o cristianismo, pois nos fala da cruz de Cristo. E eu costumo dizer e sempre relembrar que sem cruz não há cristianismo. Amém? Então a palavra de Deus diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 11: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Amém? Amados, hoje nessa noite eu quero falar um pouco sobre o escândalo da cruz. Eu sei que para nós que estamos habituados a falar da cruz de Cristo, a meditar sobre a cruz de Cristo, a olhar para a cruz de Cristo, eu sei que para nós será muito proveitoso, pois estamos diante de uma geração que infelizmente tem perdido a cruz de Cristo de vista. A cruz ela tem sido substituída por outras coisas dentro do culto. E toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, é uma função nossa de sempre chegarmos até a cruz de Cristo. Devemos sempre olhar para a cruz de Cristo, meditar sobre ela, nos alegrar sobre a cruz de Cristo. E hoje nessa noite, amados, nada é mais importante para nós do que falarmos do escândalo da cruz. Pois a religião de Jesus é a mais pacífica, suave e benevolente que jamais foi promulgada. Quando se compara, amados, com qualquer conjunto de dogmas inventados por homens, nenhum deles pode resistir à menor comparação com ele por gentileza, suavidade e amor. Quanto à religião de Maomé, a religião de Abutre, mas a religião de Jesus Cristo é o da pomba. Tudo é misericórdia, tudo é suave. Ele é como seu fundador, uma personificação da pura benevolência, graça e verdade. E isso para nós devemos ressaltar, pois é importante, amados. É sempre importante olharmos esses detalhes. E no entanto, por estranho que pareça, suave como o Evangelho é, e inofensivo como seus professantes sempre provaram ser, quando eles agiram corretamente, não resistindo ao mal, mas submetendo-se a ele, qualquer que seja. Contudo, nunca houve, amados, qualquer coisa que tenha causado mais perturbação no mundo do que a religião cristã, do que o cristianismo. Não é uma espada, e ainda assim trouxe guerra no mundo, amados. Não é um incêndio, e ainda que tenha consumido muitas antigas instituições religiosas, e tenha consumido muito do que os homens pensaram que iria durar para sempre. É o Evangelho da paz, e ainda tem separado os amigos mais queridos e causado, amados, contendas terríveis e confusões em todos os lugares da terra. Embora, amados, por si só, ele seja todo gentileza, ainda assim parece que o estandarte da pomba foi o estandarte da batalha. E como se levantar da pacífica cruz houvesse sido o sinal para a guerra. Como a cruz
ardente vermelho sangue, que antigamente, amados, passava pela Escócia para convocar os clãs para a batalha. Estranho, amados, mas estranhamente verdadeiro, é que a cruz de Cristo tem sido sempre uma ofensa a que tem provocado as mais ferozes batalhas e as lutas mais severas que os homens travaram com seus semelhantes. Por isso nós devemos entender que o cristianismo, por mais que ele seja uma religião, como nós falamos, que seja inofensiva, uma religião que nos fala sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo, nós sempre notamos que sempre houve essa divisão, que ela trouxe a espada, que ela trouxe guerras. Por mais que nós preguemos o Evangelho de maneira pura e simples. Por isso, amados, é importante entendermos que o próprio Deus, Ele coloca a inimizade entre nós e o mundo. Precisamos entender que existem apenas dois caminhos a ser seguidos. Precisamos entender, amados, ou nós estamos do lado de um lado certo, ou nós estamos do lado errado. Pois, ao considerar, amado, o nosso texto, em primeiro lugar, falei a vocês um pouco concernente ao que é o escândalo da cruz nessa noite. E em segundo lugar, amados, a forma como os homens mostram sua ofensa contra a cruz de Cristo. E em terceiro lugar, amados, terei um pouco a dizer para aqueles que estão ofendidos com a cruz, para mostrar-lhes a sua loucura. E por último, amados, se vocês me permitirem, vou concluir com uma inferência ou duas para o benefício especial de ministros cristãos e da igreja em geral, hoje nessa noite. Então nós acabamos de ler um texto, amados, que nos diz sobre o escândalo da cruz. A pergunta que eu faço a você hoje nessa noite: você sabe o que é o escândalo da cruz? Você sabe como a cruz te ofende? Você sabe como a cruz ofende os homens? Você sabe que o porquê de pregar a cruz é tão difícil? Você sabe por que nós temos uma única missão, que é pregar a cruz de Cristo? Não há nada, amados, que possamos fazer a não ser levantar o estandarte de Cristo e anunciar a sua cruz, a sua obra, pois o cristianismo, amados, está ligado diretamente com a cruz. Então hoje nessa noite vamos perguntar, em primeiro lugar, em que consiste o escândalo da cruz. Amados, nossas limitações proíbem qualquer tentativa de se elaborar, e nós começamos por dizer que o escândalo da cruz está em primeiro lugar na maneira em que ela lida com toda a sabedoria humana. Pois, amados, o filósofo coloca seus óculos nos olhos para olhar a cruz, e em seguida ele diz: eu não posso ver nada tão maravilhoso nela, mesmo com essas minhas esplêndidas lentes, que podem ver mais do que um pobre, humilde camponês. Eu não me importo com um tal sistema de religião como este. Qualquer simplório pode entender a cruz. Então ele passa e apenas zomba dela. Então, amados, a cruz de Cristo, a palavra de Deus diz que ela é loucura para o mundo. A pregação da cruz é loucura para aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Então a primeira coisa é como as pessoas olham para a cruz. Como nós falamos aqui, um filósofo passa com desprezo por ela. Muitas pessoas desprezam a cruz de Cristo. Muitas pessoas olham com desdém para a cruz. Muitas pessoas olham com ignorância, não sabendo o que ela significa.
Por isso, amados, é importante para nós entendermos que a pregação da cruz e a cruz para nós, ela é central. Por isso, hoje, nessa noite, nós devemos entender então no que se consiste esse escândalo. Pois o homem que ama a controvérsia vem para o Evangelho e descobre que há nele puro dogmatismo. Tais coisas, amados, são ditas ser verdadeiras e pecadores devem acreditar nelas. Ou então, amados, serão condenados por não crerem na cruz. Não vou fazer isso, diz ele. Eu não renderei fé implícita ao Evangelho que vocês pregam. Eu gosto de disputar sobre pontos de doutrina. Eu gosto de argumentar contra eles. Não vou ouvir o seu pregador que diz: essa é a verdade de Deus, toda a verdade de Deus e nada mais que a verdade. Eu prefiro usar minha razão e bom senso. Quando você, amado, quando você vem para falar com ele sobre a religião que diz, acredite nisto, ou então estás perdido. Creia, ou então será claramente excluído da salvação. Creia, ou não haverá esperança para você. Ele gira em seus calcanhares e diz, amados, eu não vou acreditar em qualquer coisa como essa. E quando ele pergunta o que é para acreditar, ele professa ser mais sábio do que a palavra de Deus. O que, diz ele? Acreditar na expiação? Eu não posso acreditar nisso. É contrário ao meu bom senso. Crer na doutrina da eleição, como choca a minha humanidade. Crer na depravação total da natureza humana e na impossibilidade de ser salvo sem nascer de novo do Espírito. Porque eu não posso receber esse ensinamento por um único momento. É contrário a tudo o que os estudiosos já ensinaram. E diferente de qualquer filósofo jamais teria inventado. Portanto, não o receberei. É assim que algumas pessoas se comportam diante da pregação do Evangelho, diante da pregação da cruz de Cristo. Pessoas que rangem os seus dentes, amados. Pessoas que endurecem os seus corações. Pessoas que olham para nossas doutrinas que pregamos e dizem, isso não pode ser dessa forma, dessa maneira. Por que eu tenho que crer na cruz? Por que eu tenho que crer nesse Cristo? Por quê? Se essa é a única maneira de eu ser salvo, eu não crerei nessa loucura. Por isso, amados, é importante nossa fidelidade na pregação. Pregar o Evangelho, amados, está nos chamando à fidelidade da palavra de Deus. Nos chamando à fidelidade da mensagem da cruz. E então, quando nós anunciamos a cruz, anunciamos as doutrinas que cercam o cristianismo, eles dizem, portanto, então não receberei essa mensagem, eu não receberei. E ele se afasta como um anátema contra a cruz de Cristo, amados. Ele não pode suportá-la por causa da sua grande simplicidade. Se ele pudesse descrevê-la como sendo tão maravilhosa, que ele não seria capaz de fazer as pessoas comuns compreendê-la. E que era só por causa de seus intelectos gigantescos que ele foi capaz de compreendê-la por si mesmo. Ele não se importaria, amados, de aceitá-la.
Porém, Deus escondeu essas coisas dos sábios e revelou a nós, os seus pequenos. A cruz de Cristo, amados, é uma revelação do Espírito Santo ao nosso entendimento. É como nós sempre falamos aqui, nós podemos pregar a mesma mensagem para muitas pessoas. Algumas pessoas rangerão seus dentes, outras pessoas baterão fora, e outras pessoas se quebrantarão. Verão uma beleza indizível nessa mensagem. Verão algo sublime nessa mensagem, que é capaz de fazer um pecador se tornar um filho de Deus. Somente pela cruz isso é possível. Porque a cruz está sendo substituída por palestras motivacionais. Por que será que a cruz de Cristo está sendo substituída por campanhas? Por que será, amados, que as pessoas estão substituindo a cruz de Cristo por palavras de efeito? Por quê? Porque quando nós olhamos os homens sábios, e eles então batem em retirada, ele se afasta como um anátema da cruz. Ele não pode suportá-la pela sua simplicidade, amados. Ele não possui a capacidade em si mesmo de compreender a cruz de Cristo. Por isso que nós temos que pregar a cruz. Por isso que nós temos que anunciar a cruz com fidelidade. Porque não está na capacidade humana de entendê-la, de compreendê-la, de amá-la, de aceitá-la, de se lançar sobre ela. Mas quando Deus abre o nosso entendimento, tira as nossas vendas, nós conseguimos ver a cruz de Cristo como algo precioso, como algo único. Então por isso, amados, é importantíssimo para nós não agirmos então como esses filósofos, mas devemos ser humildes, pois a cruz de Cristo, ela é simples, ela se afasta do intelecto humano, e ela é revelada aos mais humildes, que Deus resolveu então dos mais pequenos. Por isso importa para nós aceitá-la. Mas como é tão clara e simples, os filósofos se afastam dela com desgosto. Ele não pode suportar o evangelho da cruz. Ele não pode. Ele não possui a sabedoria mundana suficiente para ele. E ele não sabe ou se esquece de que o conhecimento de Cristo, amados, e este crucificado é o mais excelente de todas as ciências da face da terra. E que nunca a razão é mais glorificada do que quando humildemente se sente sob a sombra da cruz. Então, amados, o escândalo da cruz hoje para nós nessa noite, devemos olhar, mas há algo, amados, na cruz de Cristo, que fere o orgulho dos homens, ainda mais do que isso. Sabe o que é? Ele se opõe a todas as suas noções de capacidade humana. O homem que está contando com a sua própria força para a salvação não gosta da doutrina da cruz, porque a cruz é um lugar de descanso para o pecador. A cruz é um lugar de refúgio para nós pecadores. Nós devemos olhar para a cruz e manter os nossos olhos fixos nela. Todo religioso, todo moralista, ele não pode suportar a cruz, porque a cruz ele quebra o orgulho humano. A cruz quebra a nossa autossuficiência. A cruz esmaga o orgulho do homem de suas obras de justiça. O homem que está, amados, contando com a sua própria força, está perdido. Por isso ele não gosta da doutrina da cruz. Se alguém lhe pregasse um evangelho que diz
que o pecador tem o poder de salvar a si mesmo. Se lhe pregasse um evangelho que diz que Cristo, tendo morrido para colocar todos os homens em condições salvável, ele só tem de exercer o poder que possuem, e eles serão capazes de se entregarem. Se um homem pregasse, portanto, algo que exalta a habilidade e a força do homem, ele nunca ofenderia os seus ouvintes. Nunca. Eles nunca ofenderiam os seus ouvintes que não são regenerados. Mas, se uma vez ele começa a lançar o pecador no pó, e humilhá-lo, e ensinar que o próprio Cristo ensinou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Essas palavras ferirão o orgulho do homem, ferirão aquele que se gloria na sua capacidade. E que nas Escrituras, amados, todos os homens são declarados como sendo mortos em delitos e em pecados. Aqui está a ofensa da cruz. A cruz, quando nós pregamos a cruz, quando nós anunciamos o Evangelho, o pecador, o não regenerado, ele começa a olhar para si e sentir aflição. Porque tudo que o pecador quer é se gloriar, seja na sua moralidade, seja na sua autoestima, seja nas suas obras de justiça. Então, amados, nós temos que entender que o Evangelho para nós, ele humilha o nosso ego, ele quebra os nossos corações, ele faz com que o pecador mude os seus olhos de direção. A cruz, ela não está para promover o homem, mas a cruz está para matar o homem. O homem e as suas obras, amados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu não vou ser tão insultado por ter todos os meus poderes nivelados ao chão. Estou feito em uma mera máquina ou em um pedaço de argila e jazendo passivo nas mãos do oleiro. Não vou submeter-me, amados, a tal indignidade, diz o pecador. Se o ministro lhe der pouco a fazer, eles mesmos, e deixá-lo sacrificar um pouco o seu próprio ídolo, ele vai beber a falsa doutrina, como o boi bebe a água, para saciar a sua sede. Mas visto que dizemos que ele é impotente, como pobre homem sangrando, quando o samaritano o encontrou, ele diz: eu não terei nada a ver com você. Amados, é a cruz, ofende os homens, mais uma vez, amados. Por quê? Porque vai claramente contra as suas ideias de mérito humano. Não há uma alma em todo o mundo que por natureza goste de ser despojada de todo o mérito que ela possui. Não, a última coisa que um homem quererá separar-se é da sua autojustiça. Eu conheci pobres pecadores ficarem no cume do Sinai, até que os seus joelhos batiam um no outro, mas eles se apegaram à sua autojustiça, mesmo ali, no alto do monte. Eu conheci homens que, estando onde os terremotos de Deus estavam sacudindo o chão sob os seus pés, e os trovões e relâmpagos estavam jogando acima de suas cabeças, mas eles ainda aferraram-se à sua autojustiça. É uma coisa difícil de retirar isso dos homens, porque está enraizado dentro do ser humano. O ser humano caído, amados, ele está apegado às suas próprias obras, à sua performance, à sua autoajuda. Ele está apegado nos seus méritos. E isso é terrível.
É difícil de retirar isso dos homens. Vocês sabem como John Bunyan diz que quando o grande coração matou o gigante desespero, o gigante teve como se acostumar a dizer: tantas vidas quanto um gato. Eu estou certo de que a autojustiça tem muito mais vidas do que isso. E é a coisa, amados, mais difícil do mundo de matar. Você pode cortar a má erva daninha, justiça própria, para cima. Mas quando você pensa que tem a última raiz dela no ser do homem, ela vai estar brotando novamente, antes de afiar a faca para cortá-la mais uma vez. Este mal, amados, é produzido na natureza humana. Quando você pregar contra ela, verá como o homem rugirão os dentes e rangerão para você como cães raivosos. Eles não podem suportar esse ensinamento. Estamos diante de uma geração assim, amados, que quando nós despojamos a autojustiça, quando nós pregamos contra a autossuficiência, as pessoas odeiam ouvir isso. Às vezes, amados, eu recebo algumas pessoas que dizem: não ficaria surpreso se toda a sua congregação estivesse vivendo em pecado? Pois você está sempre pregando contra a justiça do homem e convidando os pobres pecadores para vir a Cristo pela fé simples. E ser salvo pela graça somente. Eu ouso dizer, amados, que não ficaria surpreso se tal coisa acontecesse em nosso meio. Mas eu ficaria surpreso se o meu povo, como um todo, vivesse em pecado. Mais santo você não vai encontrar deste lado do céu do que aqueles que receberam em seus corações a doutrina da justiça imputada de Cristo. Isto eu vou dizer deles, que a graça tem operado bons frutos neles, que eles andam no temor do Senhor, em amor uns para com os outros, e na prática da retidão e da santidade. Mas os homens do mundo não podem suportar este ensinamento, porque reduz, amados, a nada seus méritos que eles pensam serem muitos. Diga aos homens que eles são um bom tipo de gente, e eles gostam de ouvir isso. Comece a elogiar as pessoas, e elas se sentirão bem acolhidas. Comece a dizer para elas o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são super positivas. Comece a massagear o ego do ser humano, e verás que nenhum deles sairá pela porta da igreja. Mas comece a dizer para eles que eles são pecadores, que eles precisam abandonar os seus pecados. Dê às pessoas, amados, o verdadeiro evangelho. E então você verá como elas se comportarão. Como eu disse, se você elogiar uma pessoa, as pessoas amarão os elogios. Dê às pessoas um bom elogio de si mesmas, e elas vão gostar de ouvi-lo. Mas a presunção é a ruína de dezenas e milhares de pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Que se dizem evangélicos, mas nunca foram alcançados pelo evangelho da graça. Amados, tenho certeza de que somente quando começarmos a dizer: eu sou um pobre pecador e absolutamente nada, mas Jesus Cristo é meu tudo em todos. Isso é maravilhoso. O que nos iguala é a cruz de Cristo. O que nos iguala é a graça que nos alcançou. Não importa qual é o meu pecado, não importa qual é o seu pecado, pois todos nós somos pecadores. Mas aqui o que nos iguala é o amor de Cristo, é a sua cruz. É quando nós olhamos para a cruz de Cristo e não sentimos a sua ofensa. Ela passa a ser para nós o objeto mais maravilhoso que existe. Olharmos para esse sacrifício em nosso favor.
nos alegrarmos, amados, com isso todos os dias da nossa caminhada. É que seremos então salvos, amados. Mas quando estamos contentes com nós mesmos, em nossa condição pecaminosa natural, não há a menor esperança para nós. Por isso o Evangelho nos confronta. Por isso que a cruz de Cristo nos ofende. Por isso que todos os cristãos foram um dia ofendidos pela cruz de Cristo. Não existe um cristão regenerado que ama Cristo que nunca tenha sido ofendido pela cruz. A cruz ofende todo mundo. Quando nós meditamos verdadeiramente sobre a cruz, em algum momento da nossa caminhada como pecadores, ela nos ofendeu. É essa ofensa que veio sobre nós. E então, amados, nós despertamos para Cristo. Então você vê, este é, amados, o escândalo da cruz. Isto é, que os homens não deixam de confiar em seus próprios méritos. Amados, mas um outro escândalo, mas há ainda outro escândalo, que é muito mais grave. O mundo, amados, nunca perdoou a cruz, que ofende ainda em nossa geração. Se nós pregarmos a cruz, se nós formos fiéis na pregação do Evangelho, a cruz de Cristo ofende ainda hoje. Se você prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, e você nunca foi ofendido pelas pessoas por pregar a cruz, ouse pregar a cruz com fidelidade nessa geração, para a maioria dos cristãos, e você verá, amados, como as pessoas te odiarão, como odiou a Cristo. Amados, a cruz de Cristo ainda ofende. Ela não vai reconhecer quaisquer distinção entre a humanidade. A cruz faz com que pessoas morais e imorais vão ao céu pelos mesmos caminhos. A cruz faz com que ricos e pobres entrem no céu pela mesma porta. A cruz faz com que o filósofo e o camponês caminhem no mesmo caminho de santidade. A cruz adquire as mesmas coroas para a pobre criatura, como um talento, assim como o homem com 10 talentos receberá. Portanto, amados, o homem sábio diz: o que? Devemos ser salvos pela mesma cruz que salva um homem que não conhece suas letras? As pessoas ficam ofendidas que a salvação seja dado a todos. Tem pessoas que não admitem isso. Tem pessoas que dizem: eu não posso ser salvo da mesma maneira que a outra pessoa. Olhe para mim, olha o que eu faço, olha como eu sou proativo na obra. Como eu serei salvo da mesma maneira? Isso não pode ser. Eu não entendo como isso pode ser. Eu rejeito isso. A cruz adquire, amados, então para nós a salvação pelos méritos de Cristo. Devemos ser salvos então pela mesma cruz, pela mesma graça, pela mesma obra de justiça imputada em nós. Sim. Sua distinta senhora pergunta: devo ser salva da mesma forma como a minha jovem serva? O Senhor diz: devo ser salvo da mesma maneira que o que limpa a chaminé? E aquele que se orgulha de suas justiças próprias clama: o quê? Devo acotovelar-me com uma prostituta? Ou até o cotovelo de um bêbado na estrada para o céu? Como assim esse Deus salva todos os tipos de pessoa da mesma maneira? Como assim? Eu não entendo. Então eu não vou para o céu de modo algum. Então, Senhor, você estará perdido.
então, senhora, você estará perdida. Não há dois caminhos para o céu. Não há. De modo algum. É o mesmo caminho para todos que vão para lá. E portanto, amados, a cruz sempre foi ofensiva para os homens nobres e de poder. Poucos reis e rainhas já se inclinaram humildemente diante dela. Os homens, amados, têm coberto a cruz com algumas decorações finas. E eles disseram que adoraram, mas não era a cruz que importava. Eram os efeitos vistosos de Cristo. Se tivesse sido a simples cruz de madeira, teria arrastado pelas ruas, como o povo de Maomé fez com a cruz em Jerusalém. O que nós devemos entender, amados, é que a cruz de Cristo ainda ofende hoje. Isto leva-nos agora a dizer-nos, em segundo lugar, como as pessoas mostram a sua ofensa contra a cruz de Cristo. Nos tempos antigos, o fizeram por queimar, tortura e atormentar cristãos, fazendo-os sofrer todos os tipos de agonia indescritíveis. Mas esse método não funcionou. Então, amados, o diabo agora adota outra providência. Ele descobriu que quanto mais ele os oprimia, como Israel no Egito, tanto mais se multiplicava o número de cristãos. Agora, ele age de uma outra maneira. Como ele faz isso? Vou te contar hoje nessa noite. Não exatamente pela perseguição aberta aos cristãos, mas o escândalo da cruz mostra-se, às vezes, pela perseguição privada. Não todos vocês, ouvem a perseguição que está acontecendo em relação ao povo do Senhor? De vez em quando, coisas desse tipo vêm ao meu conhecimento, mas vocês podem não saber delas. Quantos maridos bêbados há que perseguem as suas esposas, quase incessantemente, porque elas apegaram-se firmes a Deus? Quantas pessoas odeiam os seus cônjuges, porque eles se converteram, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus? Quantos jovens, quantas jovens há que são chamados de sofrer perseguição de pai e de mãe pelo amor de Cristo? Quantos você conhecem? A perseguição, amados, não acabou. Ela funciona maliciosamente e não sai abertamente perante o mundo. Não sai como fez no passado. Embora possa haver muitas casas nas vizinhanças, não sai em um traje honesto, mas olha para a sua presa de forma secreta. Não é o leão, mas o chacal rondando, embora seja tão selvagem e tão voraz como sempre. Hoje em dia, amados, a perseguição ela é mais restrita. Somos perseguidos quando começamos a viver o Evangelho, quando começamos a tomar uma postura de nascidos de novo, quando verdadeiramente a palavra de Deus penetra em nosso coração. E então somos perseguidos por amigos, por conhecidos, por familiares. Somos perseguidos em nossos empregos, somos perseguidos nas nossas escolas, somos perseguidos na nossa vizinhança, quando verdadeiramente abraçamos o Evangelho. Quantas calúnias são levantadas contra nós, e quando a perseguição não se exibe em atos positivos, opera por meio de vaias e zombaria, pelo encolher de ombros. Deixe-me dizer, amados, mais homens foram arruinados por esta prática do que pelas piores calúnias. Homens que encolhem os ombros geralmente fazem um trato de malícia, embora eles possam não saber disso. Quando sentado à mesa, eu mencionei o nome da pessoa e alguém deu de ombros e disse: o caráter do homem estava meio desaparecido. Se a pessoa tinha algo a dizer contra o outro,
Porque ele não poderia dizer isso direto para fora e não nos deixar no escuro e supor toda a capela, e supor toda sorte de iniquidade? Outro homem vai dizer: eu não quero prosseguir, eu não quero perseguir você. Você pode ir à capela tão frequentemente como você gosta. No entanto, há em seu rosto o sorriso de escárnio e frieza nos lábios, amados. A cruel brincadeira ou difamação. Cada rumor ocioso é circulado, e tudo que pode ser inventado contra os ministros do Evangelho e os filhos de Deus, contra o povo cristão, todos ainda mostrando que existe agora, como houve nos dias dos apóstolos, um escândalo da cruz. E assim, amados, somos perseguidos. Mas eu vou te dizer, qual é o plano favorito hoje em dia? Não é opor-se à cruz, mas enrolar e tentar obter uma pequena alteração de sua forma. Homens que odeiam as doutrinas da cruz dizem o seguinte: nós também pregamos o Evangelho. Eles alteram-no, eles o deformam, eles o arruinam, eles o modificam. Eles criaram outro Evangelho, amados, o qual não é outro. Nós bem sabemos disso. Assim como existe só um Deus, existe apenas um Evangelho. Por isso, amados, é importante conhecermos o Evangelho. Por isso, amados, é importante conhecermos o Evangelho da cruz. Deixe os outros dizerem, se quiserem, que sim e não podem ruir-se, que o fogo e a água podem beijar-se um ao outro, que Cristo e Belial podem ser gêmeos. O verdadeiro ministro de Jesus Cristo, amados, não pode fazer isso. A verdade é a verdade, e tudo que é oposto não pode ser verdade. A verdade de Deus é uma, só aquilo que se opõe a ela certamente deve ser erro e falsidade. Mas é a moda tentar misturar e juntar as duas coisas. Olhe para muitas das igrejas, eles dizem que defendem a verdade de Deus. Olhem para os seus artigos, eles têm todos os 5 pontos do calvinismo. E se você perguntar aos ministros se eles acreditam na doutrina da eleição, certamente eles responderão. Se você perguntar se eles acreditam em todas as grandes verdades cardeais do Evangelho, eles dirão: sim, certamente acreditamos nela, mas não acho que elas deveriam ser pregadas para as pessoas comuns. Aqui está o grande erro de Satanás. Aqui está o grande erro das igrejas atuais. É diluir o Evangelho, é misturar o Evangelho, amado. É fazer com que o Evangelho se torne algo ralo. E para encerrarmos, senhores, vocês têm uma excelente noção de si mesmos. Se vocês não acham que as pessoas comuns são tão boas como vocês são, e que elas possam receber as doutrinas da graça assim como vocês podem, mas essas doutrinas, amados, são perigosas. Elas conduzem as pessoas para o antinomianismo. Eles dizem isso, mas quando escrevemos para eles, eles respondem: somos tão sonoros quanto você é. Sim, mas é uma coisa pode ser sonoro, e a outra coisa é pregar o som da verdade do Evangelho de Cristo. Eu nunca vou acreditar que um homem seja melhor do que aquilo que ele prega. Se um homem não proclama a verdade de Deus, toda a verdade de Deus, e nada mais que a verdade de Deus, nós apreciamos não o melhor, mas 10 vezes pior, porque ele diz que acredita nisto. Nós preferimos que não acreditasse em tudo do que ele escondesse seus reais sentimentos. Esses homens, amados, que se escondem a verdade de Deus, provam que eles são tão ofendidos com a cruz, como se abertamente tentasse refutar essas doutrinas. Deus nos envie o dia em que as puras, não adulteradas doutrinas da graça de Deus, que estão em Cristo Jesus, deverão ser proclamadas em cada igreja do nosso país.
e ouvidas em cada rua e recebida por todos os cristãos professos para a glória de Deus. Vamos orar a Deus, vamos agradecê-lo por essa noite, amém?